Olá, bom dia. Uma feliz terça-feira para você, dia 26 de novembro. E para os meus queridos e queridas ouvintes desta manhã, bom dia. Bom dia, que a graça de Deus, a misericórdia do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Nós vamos estar mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor e eu desejo, espero que Deus possa falar ao teu coração mais uma vez, que você sinta a presença de Deus onde quer que você esteja, que essa palavra lida, compartilhada, meditada aqui nesse canal, ela possa fazer efeito na tua vida. Eu quero convidar você a nós estarmos falando hoje sobre tomando a responsabilidade. O livro de Gênesis, capítulo 3, verso 12, vai dizer: Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Adão e Eva fizeram tudo o que puderam para evitar assumir a responsabilidade sobre o seu pecado. Adão culpou a Eva, ela me deu o fruto da árvore. Ele até mesmo apontou um dedo acusador para Deus, dizendo que foi a mulher que tu me destes. Eva culpou a serpente, dizendo, ela me enganou e eu a comi. Deus, por sua vez, ignorou as desculpas deles e anunciou o julgamento que eles iriam enfrentar como consequência de sua desobediência. Uma das características da humanidade é que nos recusamos a tomar a responsabilidade por nossas ações. Nós queremos culpar outros pelos nossos problemas, os nossos pais que não nos criaram bem, nossos amigos que nos decepcionaram, nosso pastor, líderes que não pregavam bem, os nossos filhos que são rebeldes, o nosso empregador que não é sensível, que não é um bom patrão, o nosso esposo ou esposa que não nos compreende, não há tempo suficiente no dia. As desculpas que nós colocamos são inúmeras. No entanto, o perdão e a restauração não podem acontecer até que nós aceitemos a nossa total responsabilidade por nossas ações. Uma indicação óbvia de que nós não temos nos arrependido verdadeiramente é darmos desculpa para o nosso comportamento de pecado. Em nenhum momento nas Escrituras, Deus, ele desculpa o pecado de alguém por causa de uma outra pessoa ou uma outra questão. Se tornarmos um hábito culpar os outros por nossas falhas, nós não chegaremos ao ponto de ter um arrependimento honesto. Deus irá nos levar a prestar conta de nossas próprias ações e não das outras pessoas. Lute sempre para reconhecer e assumir a responsabilidade por seus próprios pecados. Isso irá liberá-lo para receber o perdão de Deus e crescer em maturidade espiritual. Muitas vezes, queridos, nós tomamos essa atitude de culpar outras pessoas, de compartilhar a responsabilidade ou até mesmo não assumir, às vezes por um hábito que já foi imposto para nós, por algo que nós carregamos da nossa família, da forma como nós fomos criados. Muitas vezes crescemos assim, ouvindo pessoas sempre justificar outras. E eu não sei se vocês já pararam para analisar ou já observaram que muitas vezes nós fazemos isso de uma forma tão indireta, tão sorrateira, né? Tão sutil, que isso só nos afasta de vivermos a verdade em Deus. O Senhor quer justamente, queridos, fazer com que nós entendamos o seguinte: a sua história, a minha história, o que nós vivemos ou o que nós estamos vivendo, ela tem um motivo, tem um porquê. Deus, ele trabalha em tudo, nas nossas derrotas, nas nossas vitórias, nos nossos fracassos, os nossos traumas. Tudo tem um motivo e um porém. Ainda que o que você passou não tenha sido algo que você colheu, que você plantou, não tenha sido algo diretamente ligado às suas atitudes, tenha sido algo que você sofreu. Exemplo,
uma pessoa que passa por um trauma de abuso sexual na infância, uma pessoa que passa por um trauma de ser abandonado pelos pais e tem que aprender a lidar com isso. Eu sei que por mais difícil que pareça aceitarmos ou entendermos, enxergarmos dessa forma, é a única forma que nós temos que sair dessa situação de vitimismo, é justamente aceitar a nossa realidade, dar a responsabilidade para cada um devida e assumir a nossa responsabilidade de fazer diferente, de sair dessa situação de vítima para protagonista da nossa história, queridos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não ganhamos nada nos colocando numa situação de vítima, nós não ganhamos nada ficando paralisados em meio a uma situação, a uma dor, a uma tristeza. Você não ganha nada com isso. Agora você ganha tudo quando você assume, né, os seus BOs, a sua vida, se responsabiliza pelo que de fato é sua responsabilidade e busca em Deus uma nova direção, um novo viver, um novo reconstruir, porque é isso que a gente tem que fazer. Imagine se Adão e Eva ficassem o tempo todo nesse questionamento de quem foi a culpa, né? E olha que a gente observa que eles ficaram, mas quem foi que encerrou a conversa? Deus. Ele não quis saber. Ele perguntou para ver a reação de cada um deles, eles não admitiram a culpa e automaticamente Deus foi e colocou, apresentou a consequência disso, porque a vida ela é assim, queridos. Por mais que você tenha sido vítima, vamos colher consequências. Agora, vai depender que tipo de consequência eu colho. Um exemplo do caso que eu citei, se você foi alguém que sofreu um abuso ou sofreu algo que você foi a vítima. A consequência, eu posso colher a consequência disso. Eu posso colher a consequência de me tornar vítima a vida toda, como eu posso colher a consequência de transformar a minha situação e colher uma consequência sadia, vitoriosa. De que forma? Transformando a minha dor em remédio para outros, transformando o que eu passei em cura para outros, em exemplo para outras pessoas, transformando a minha história em uma lição de vida. Todo mundo sai ganhando, não só você que não vai decretar a sua vida uma eterna destruição, uma eterna derrota, mas você vai fazer da sua vida uma lição de vida para outras pessoas. Então, queridos, nós precisamos tomar consciência disso, sabe? A cada dia que passa eu percebo que o que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar nas nossas vidas, o que Ele quer falar para esse tempo que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. É intimidade e relacionamento, sabe? E isso vai gerar em mim uma responsabilidade do que eu faço. Uma responsabilidade do que eu falo, do que eu penso, do que as pessoas estão pensando de mim, qual é a leitura que eu estou passando para as pessoas. E você, quando você começa a se preocupar com isso, não é porque você quer estar bem na fita, não é isso. É porque você começou a entender que você carrega o nome de Jesus. Você carrega ser a imagem e semelhança do nosso Deus. É como nós honramos o nosso nome. Né, para quem tem essa coisa de manter as suas contas em dias, manter a sua palavra ali firme, a gente precisa ter esse sentimento, assumir. Não vai existir, queridos, libertação, não vai existir prover de Deus, não vai existir bênçãos genuínas de Deus, do céu, direcionadas para nós, se nós não vivemos uma vida de autorresponsabilidade, autoconhecimento, de saber quem você é, como você sente, como você reage, e mediante o que você está conhecendo, está se descobrindo de você, você começar a assumir as suas responsabilidades. Porque, como nós vimos no exemplo de Adão e Eva, não adiantou e nunca vai adiantar culpar outros, sabe? Transferir a culpa para outros. Mesmo que tenha sido Eva a pegar a fruta e a comer primeiro, a responsabilidade biblicamente está sobre Adão, porque a ele foi dado o comando de cuidar, de guardar e de vigiar a sua mulher, a sua casa, o momento em que eles estavam vivendo ali. E quando
quando se nós falamos, no caso aqui de Adão e Eva, que eles eram né? Eles eram uma ali, a responsabilidade é uma só. Então não adianta. Talvez você seja essa pessoa que tem facilidade em transferir a culpa ou tenha dificuldade em admitir as suas vulnerabilidades. E o que é admitir as minhas vulnerabilidades? É eu saber que eu sou uma pessoa ansiosa, é eu saber que eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou uma pessoa esquecida. E quando alguém cita algo, toca nesse assunto, ao invés de eu dizer assim, meu Deus, verdade, eu não arrumei, verdade, eu me esqueci, eu falhei. Ao invés de nós admitirmos a nossa culpa, nós sempre terceirizamos. Poxa, verdade, mas também você não me avisou, mas também você não disse, você não falou como você queria, você não deixou entender que era para ser feito isso. Nós sempre estamos dando justificativa em meio às nossas falhas. E assim, Deus, ele está, esse tempo ao qual eu e você estamos vivendo na terra, é um tempo de preparo. A noiva precisa se preparar. Você já foi a um casamento que a noiva chegou no altar desarrumada? Não, pelo contrário. O evento do casamento é um evento de preparação para o encontro. Interessante que a noiva e o noivo, eles já se conhecem, já se encontraram, alguns já tiveram um certo tipo de relacionamento, mas ainda assim, quando se fala em vou casar, casamento, existe uma preparação. E preparar para quê? Para um encontro. E um encontro que, ainda que você já conheça a pessoa, ainda que você já conviva com ela, você precisa se arrumar, você precisa se preparar, você precisa reservar um espaço, um local, o dia, as pessoas com quem você quer estar. Então, assim, Deus, ele está nos dizendo o seguinte: já foi colocado diante de cada um de vocês a responsabilidade que vocês têm. Para cada um de vocês aqui, para cada um de vocês que me ouvem, cada um de vocês carregam uma história de vida, uma tradição, uma cultura, uma mente, um pensamento. E dentro do contexto da vida de cada um de vocês, da família a qual vocês foram inseridas, da cultura, dos costumes, das manias, o que quer que seja, Deus, ele quer trabalhar a partir da sua história. A minha história é uma. Cada um carrega uma história. Tem pessoas que carregam uma história de restauração no casamento. Tem pessoas que carregam uma história de um segundo casamento. Tem pessoas que carregam uma história de transformação do alcoolismo, das drogas, de um legado de família, que não tiveram problemas, assim, pecados, com, né, algum tipo de problema como esses que eu falei, mas são pessoas que carregam um legado de família, de geração, de vida com Deus, de cura, de milagres, de profecias. Cada um de nós, queridos. Então, por que eu estou te dizendo isso? Assuma a sua história, quem você é, e compreenda. Compreenda algumas coisas que acontecem com você. Deus, ele não permitiu isso por permitir. Eu já compreendi isso. Gente, como é que você consegue compreender que Deus faz você perder um transporte? Deus permite você perder alguém querido, passar por um luto, passar por uma perca, por uma situação de dor, porque ele quer forjar em você um caráter, o caráter de Deus, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Não vai chegar no último dia, não vai alcançar a eternidade qualquer pessoa, não vai. E eu não estou me referindo aqui de valores, eu não estou me referindo a ser melhor que ninguém, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo àquele que, de fato, vai buscar conhecer a Deus, entender como ele fala, como ele trabalha e permanecer. Porque se Adão tivesse permanecido fiel, crendo na palavra que Deus diz, qual foi a palavra que Deus decretou para eles? Vocês têm 95% do jardim, de frutas, de tudo que vocês quiserem. Vocês têm aí disponível de graça. Apenas aquelas que estão ali, vocês não precisam mexer, porque não convém mexer agora. Não precisa. Mas a nossa natureza humana sempre vai querer dizer que eu posso um pouquinho mais, sabe? Que eu já tenho 95, por que eu não pego logo esses 5 aqui por cento? Por que não pode me dar? Se não vai fazer mal nenhum, por que eu não posso?
Então entenda que há uma dificuldade nossa de confiar e de entregar aquilo que está fora do nosso controle. Nós temos dificuldade de assumir as nossas responsabilidades porque estamos preocupados com o que vão pensar, o que vão achar, vão me julgar, vão me criticar. E daí? Você está preso ao que estão achando de você, ao que vão pensar de você? Ou você está preso à palavra de Deus que diz assim: seja sincero, seja honesto, viva na verdade, admita, assuma os seus erros e aquilo que você é? Se você está preso ao que as pessoas estão pensando de você, eu sinto lhe dizer, você está distante de viver o que Deus determinou para sua vida, a vida em abundância, como tinha já declarado para Adão e Eva. Mas eles limitaram a abundância, eles limitaram essa vida abundante com Deus por conta de querer conhecer mais, fazer além do que estava permitido. Então não queira além, não queira nada do que não é seu. Viva de acordo com o que você tem, admita, assuma as suas responsabilidades. Queridos, eu posso dizer a vocês, é libertador. Você está em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e não se intimidar. A pessoa pode ser poliglota, a pessoa pode ser aquela pessoa mais inteligente do mundo. Hoje eu digo a vocês o seguinte, que hoje eu tenho esse entendimento, essa maturidade de que eu nunca tive problema de conviver com pessoas que sabem mais do que eu, porque eu entendo que sim, isso vai existir sempre. Sempre existirão pessoas que conhecem mais, pessoas que são mais inteligentes umas que as outras. Sabe por que eu sei disso? Porque Deus já falou. A Bíblia está aí dizendo que nós somos diferentes. E que Deus, olha os exemplos da Bíblia, quem era Davi, quem era Josué, quem era Abraão, quem era Moisés, não eram pessoas que sabiam de tudo. E as pessoas a qual Deus levantou que sabiam de tudo, como um Paulo da vida, o entendimento que Paulo teve quando ele se converteu foi justamente de que submeter, subjugar o seu conhecimento, colocar abaixo do conhecimento de Deus. Em momento nenhum você vai ver Paulo se exaltando. Em momento nenhum você vai ver Paulo nas suas cartas. Em momento nenhum falando que o que você carrega de conhecimento é válido. Tem um monte de gente aí, cheia de dinheiro, milionário, nos hospitais. Passando por tratamento, morrendo, em cima de uma cama. Que o dinheiro não vai trazer a salvação dessa pessoa, queridos. Então, engana-se. Você está se deixando enganar quando você acha que escondendo o seu pecado, as suas falhas, quem você é, você vai conseguir alguma coisa. Você não vai. Admita, assuma e viva uma liberdade que Deus tem para você, de ser quem você é e glorificar a Deus por isso, e buscar a mudança, buscar a transformação, sabe? Quem critica, problema de quem critica, problema de quem fala, problema vão existir até a nossa morte. E uma prova disso é Jesus. Jesus enfrentou a ironia e a perseguição, queridos, na cruz. Nem na hora da morte, do seu último suspiro, Jesus teve descanso. Onde ele foi pregado com 2 ladrões, e um dos ladrões, um aceitou Jesus ali na hora, reconheceu que ele era o Messias, e o outro criticou. Então, quem somos nós para acharmos que nós vamos estar livres de críticas, de acusação, de pessoas que não nos compreendem, de pessoas que não aceitam o nosso jeito de ser? Engana-se quem pensa que vai viver fora disso. Então, ao invés de viver uma vida de engano, viva uma vida em verdade com Deus. E você vai ver o quão libertador e abençoador isso vai ser. Que Deus te abençoe poderosamente.